Olá, que a paz, que o amor de Deus em Jesus Cristo seja sempre presente em nossas vidas. Jeremias, capítulo 52, versículo 34. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento ordinário do rei de Babilônia, a sua porção cotidiana, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, o conteúdo do capítulo 52 aqui do livro do profeta Jeremias fala do cerco, da tomada e da destruição de Jerusalém. Jerusalém, cidade do grande rei, do Deus Todo-Poderoso. Em Jerusalém foi levantado o templo por Salomão, local aonde as pessoas se apresentavam para falar com Deus, aonde Deus falava com os seus escolhidos, com o seu povo. A Bíblia fala aqui que Jeremias, como profeta de Deus, porque no tempo da lei, no Velho Testamento, o Espírito de Deus era derramado sobre a vida de algumas pessoas que Deus elegia, diferente do Novo Testamento. Após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo enviou o Espírito Santo Consolador, e o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne daquele que crê e confessar que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador. Aqui no tempo de Jeremias, o rei Zedequias reinava sobre Jerusalém. Era um líder sobre o povo de Deus, sobre a casa de Deus, sobre a cidade de Deus. Aqui a Bíblia fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Era um homem que deveria cumprir a vontade daquilo que foi estabelecido por Deus para conduzir o povo de Deus e ter um reinado próspero, um reinado abençoado por Deus. Ele fez o contrário. Tornou-se uma pessoa rebelde. Rebelde é aquele que comete rebeldia, aquele que rebela, aquele que vai contra o que foi estabelecido pelo Deus de Israel. Por alguns anos ele reinou sobre Jerusalém. A Bíblia fala aqui que Deus usou o profeta Jeremias para alertá-lo da sua desobediência a Deus e do juízo de Deus sobre Jerusalém. O papel de um profeta é identificar a degradação moral e espiritual do povo de Deus e revelar ao povo de Deus qual é a vontade de Deus para que o seu povo seja de fato abençoado por Deus. Nos dias de hoje, no tempo da graça, também não é diferente. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo que de condutas de alguma liderança, de um homem que era para fazer a vontade de Deus, de um líder que era para apenas fazer a vontade de Deus, e ele mescla a vontade de Deus com aquilo que ele acha que é certo. Ele foge do estatuto perpétuo de Deus, muitas vezes pela sua vaidade, porque acha que a posição ocupada é uma posição privilegiada, e esquecendo que aquele que foi levantado por Deus para cuidar do povo de Deus, ele tem que caminhar anulando todo o seu eu, todo o seu querer, para apenas cumprir aquilo que é a vontade do Espírito Santo de Deus manifestado na vida dele, dando a ele direção, assim como foi no tempo do rei Zedequias. O Espírito Santo de Deus usava a boca de Jeremias para alertar a Zedequias
que Deus ia prestar juízo sobre ele e sobre Jerusalém. Quando o homem desobedece e foge da direção de Deus, se torna rebelde, ele vai cair na mão daquele que é inimigo do povo de Deus. Zedequias endureceu o coração. Quando viu a ira de Deus se levantando sobre Jerusalém e sobre Judá, ele não foi humilde o suficiente de convidar o povo de Deus para jejuar, para o arrependimento, para orar, para buscar a Deus e suplicar a misericórdia e a bondade de Deus. Não, ele não fez isso. Ele se irou, foi contra o rei de Babilônia, contra o inimigo do povo de Deus. Uma diferença entre Babilônia e Jerusalém. Babilônia, toda murada, uma fortaleza, o seu interior bem protegido, edificado muitos templos. Jerusalém, toda protegida o seu interior. Quem reina em Jerusalém? O Deus de Israel. Quem reina na Babilônia? O inimigo do povo de Deus. Um homem cruel, um ímpio. O que é ímpio? Aquele que não tem piedade nem da sua própria alma, aquele que não reconhece Deus como seu Senhor e Salvador, como Criador de todas as coisas. Zedequias levantou contra Babilônia. A Bíblia fala que Jerusalém foi cercada. Foi cercada. A Bíblia fala que faltou pão, veio fome em Jerusalém. A Bíblia fala aqui no livro 52, no capítulo 52, que os comandantes do exército de Zedequias acharam uma brecha e fugiram. Zedequias e seus filhos fugiram também de Jerusalém. Meu irmão, quando o homem deixa de fazer a vontade de Deus, deixa de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, vem a fome espiritual. A alma geme, falta pão. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. O povo sofre, o povo fica exposto à ação do inimigo. O rei Zedequias foi preso, foi capturado. Seus soldados o abandonaram. Ele ficou só. Seus filhos foram presos. A Bíblia fala que eles foram decapitados diante dos olhos de Zedequias. Os filhos foram decapitados diante dos olhos do pai. Zedequias teve seus olhos furados. Ele foi acorrentado, ele encerrou seus dias de vida na escuridão. E com um sentimento de derrota, por não ouvir a voz de Deus, a sua família foi destruída, a sua vida foi destruída. A escuridão tomou conta da vida dele até seus últimos dias de vida. Depois ainda veio um comandante do general de Babilônia e levou todos os utensílios do templo de Deus, da casa de Deus. No tempo da lei aconteceu isso. Nós estamos vivendo no tempo da graça, do bem merecido, onde Jesus Cristo, o Filho de Deus, derramou sangue na cruz do Calvário, se doou pela salvação da sua alma, pela salvação da minha alma. Deus amou o mundo de tal maneira que nem seu unigênito Filho poupou por amar a sua vida e por amar a minha vida. Você sabe quanto que você tem que pagar pela salvação da sua alma? Nem um centavo custou o sangue do Filho de Deus. No tempo da lei, que esse tempo aqui, era comum, está lá em Malaquias, as pessoas levarem os dízimos e as ofertas, porque os levitas eram sustentados pelo povo, pelos sacerdotes, para cuidar das coisas do Senhor.
Nós vivemos no tempo da graça, onde o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne daquele que crê. Se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Você é o templo do Deus de Israel. O seu coração é o templo do Deus vivo. Você não precisa de homem algum para falar com Deus, porque o que te justifica diante de Deus é quando nós reconhecemos que o sangue de Jesus Cristo é o que nos purifica do pecado, que nos dá acesso ao trono da graça do Pai. A maneira de Deus falar comigo, a maneira de Deus falar com você é através da sua palavra. A palavra de Deus é o estatuto de Deus, é a boca de Deus. Peça a Deus para falar com você através da palavra dele. No tempo da lei era comum o profeta ler ali as escrituras, porque os homens não tinham acesso à Bíblia. No tempo da graça você tem acesso à palavra de Deus a todo instante da sua vida. Zedequias foi viver uma vida de escuridão. O povo de Deus foi capturado. Os anos passaram, Joaquim preso, cativo também, até que em Babilônia foi levantado um rei, Evil-Merodach. Esse teve misericórdia e levantou a cabeça do rei Joaquim e colocou ele sobre um posto elevado. Era para ele estar vivendo em Jerusalém, se tivesse feito a vontade de Deus. Não era para ter padecido o cativeiro da Babilônia. Babilônia, cidade dos deuses. A Bíblia fala que ele viveu sim. Conseguiu sair da prisão, mas teve que viver em Babilônia, sendo sustentado pelos valores de Babilônia, pelos valores do inimigo do povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho que você só precisa reconhecer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, é seu único mediador entre Deus e você. Mas para que você, nós possamos ser abençoados e contemplar a graça de Deus, a Bíblia fala que nós temos sim que pedir perdão dos nossos pecados, arrepender dos nossos maus caminhos, mas que nós também temos que liberar o perdão, perdoar aqueles a quem nos tem ofendido. Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus tem uma bênção para a sua família. Não importa a luta, a dificuldade, a forma que você vem vivendo. Não permita que Jerusalém na sua vida seja cercada, seja tomada, seja saqueada. Para isso você só precisa perguntar: Senhor, como eu estou diante de Ti? Mudar as atitudes, arrepender das más condutas e buscar viver Jesus Cristo como forma de vida. De que forma? Orando, jejuando, anunciando a salvação em Jesus Cristo ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho, ao seu amigo. A Bíblia diz, Jesus Cristo disse: olha, não sois vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, que vades, dê fruto, e que os vossos frutos permaneçam. Que vás e dê frutos de salvação, que seja um testemunho vivo daquilo que eu tenho feito na sua vida. No tempo da graça, as ofertas, está lá em Atos dos Apóstolos, que os líderes recebiam, era para dividir e ajudar os necessitados, para que os irmãos não padecessem nenhuma necessidade. Este é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Quem prometeu riquezas no alto monte foi Satanás, que ofereceu isso a Jesus Cristo. Satanás ergueu o Senhor Jesus e falou: olha,
todas as riquezas da terra eu te darei, se prostrares diante de mim. Deus ofereceu para mim e para você salvação em Jesus Cristo e vida eterna. Pedro disse: Senhor, mas eu larguei tudo para lhe servir. Aquele que largou tudo para servir a Deus, em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que Jesus respondeu para Pedro: olha, tudo que você tem, você terá 100 vezes mais. E também ainda alcançará salvação e vida eterna. Meu querido, minha querida, meu irmão e minha irmã, neste mundo tereis aflições, mas se nós pautarmos a nossa vida em Jesus Cristo e olharmos para a cruz, olharmos para a coroa de espinho, olharmos para os cravos e entendermos que Deus, sendo Deus, enviou seu Filho a submeter a isso para dar a mim e a você o direito do perdão dos pecados, salvação e vida eterna, não tem amor maior do que este. Jesus Cristo escolheu te amar. Jesus Cristo ama a sua vida, ama a sua família. Ele ama a minha vida e Ele ama a minha família. Que Deus abençoe a sua vida neste dia e por todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém?